No mercado de hatchbacks nacional, o Peugeot 208 GT é o carro mais divertido para se dirigir, sem contar que tem um design muito arrojado, que pessoalmente me agrada muito. Peraí, meu caro Vitão, eu tenho aqui um dos projetos mais equilibrados quando o assunto são hatchbacks no Brasil. O HB20 na versão top de linha, inclusive um dos carros mais vendidos dessa categoria. Então a briga hoje vai ser muito boa, que vai acontecer logo depois da vinheta. Saudações automotivas, senhoras e senhores, eis mais um duelo aqui no nosso canal, e se você está chegando aqui através desse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e saiba que se inscrever de fato não custa nada, é gratuito mesmo e você nos ajuda muito fazendo isso, ativando o sininho das notificações e dando um like no vídeo. Meu caro Vitão, temos aqui um duelo de um carro francês da Stellantis, do grande conglomerado, contra um sul-coreano da Hyundai, que também é um conglomerado gigantesco, ou seja, a briga aqui é bem boa, certo? E vamos começar com o que aperta no nervo mais complicado, o bolso. Quanto custa? Bom, com essa cor, que inclusive eu acho muito bonita para o 208 GT, ele totaliza R$ 130.990, senhor Manolito. Olha, eu gastei só R$ 360 a mais, certo? O meu custa R$ 131.350 com essa cor azul aqui, porque você tem aí um GT e tudo mais, mas na sua paleta aí nem cor para escolher tem direito, né? Tudo cinza. Eu entendo que aqui é um filme antigo, preto e branco, mas ainda assim tem esse tom de cinza que é muito bonito. É bonito, mas eu prefiro aqui esse meu belo azulão aqui, que dá um tom muito elegante pro HB20. Então, vamos começar por onde o brasileiro gosta muito de discutir na mesa do bar ali, que é motor. Vitão, abra bem os seus ouvidos e seus olhos, pois eu vou apresentar para você o motor Kappa. Ele é 1.0, 3 cilindros, turbo. Ele rende 120 cavalos no etanol e 115 cavalos na gasolina. Ambas as potências você atinge lá em cima, a 6.000 rotações por minuto. Enquanto o torque, ele vem bem mais baixo, na casa de 1.500 rotações por minuto e é de 17,5 kgfm para os dois combustíveis. Motorzinho bem gostoso de andar. Agora eu quero saber o que tem aí debaixo do seu capô. Tem uma capa de borracha aqui escrito Turbo, é 1.0 3 cilindros turbo GSE T200, já conhecido aqui dos telespectadores do nosso canal. Exatamente, ele rende 125 cavalos na gasolina e 130 cavalos no etanol. Ambas as potências máximas você atinge a 5.750 rotações por minuto, tá? E o torque é o mesmo para os dois combustíveis em 20,4 kgfm, que por conta do caracol você atinge numa patada mais baixa a 1.750 rotações por minuto. E detalhe, é um motor acionado por corrente com injeção direta. Bom, isso de fato é igual para os dois. Eu também tenho corrente de comando e também tenho injeção direta aqui no meu Kappa. São dois motores modernos com concepções bem interessantes, certo? A gente de fato tem aí uma discrepância de 10 cavalos, né? Tem. Tanto para você quanto para mim aqui quando você olha a parte da equiparidade. E quero saber câmbio. Câmbio muda muito o comportamento do carro. O que você tem aí? Pois é, eu tenho um CVT de 7 velocidades, é um Aisin K313. E você? Chique o nome aí do seu Aisin, certo? Eu tenho aqui um câmbio automático de 6 marchas. Particularmente, gosto um pouco mais do comportamento do automático do que do CVT. Embora eu sei que ele simula muito bem as marchas aí, Vitônicos. Sim, sim. Bom, agora que a gente já falou um pouco aqui dos motores, tá na hora da gente falar um pouco do design desses carros. Então, vai deixando aí nos comentários o que você achou desses dois conjuntos. A gente já vai mostrar como é que eles andam na prática, não só nos jogos de super trunfo, né, nos números. Exato. Então. E eu queria dizer para vocês que você também pode ser membro do Alma Automotiva. Tem um plano baratinho, né, Vitão? Exatamente, o plano etanol R$ 2,99 por mês e o plano gasolina comum R$ 4,99 por mês só
para você nos ajudar a gente continuar trazendo esses conteúdos e duelos para vocês. Exatamente. E quem é membro do canal tem vantagem, você tem prioridade nas suas respostas, tá? Tem aquela dúvida sobre um carro, uma dúvida sobre comprar um ou outro? Pergunta aqui sendo membro que a gente vai responder para você aquele textão com uma análise da sua pergunta e você anda com o selinho do Alma do lado, né? Você é diferente das outras pessoas, você é um cara importantão. Certo, Vitônicos? Sem dúvida. E uma coisa interessante também para falar, sabe o que que é? O quê? Design. Bora lá. Como diria o interior de uma caverna, era só o que me faltava, que está aqui iluminando o belo capô do 208, aliás, o belo design, esses vincos aqui bem envolventes e arrojados, e aqui o badzinho 208 num preto fosco, e o símbolo atual da marca, que até parece um escudo de time de futebol, e essas linhas aqui inclinadas da grade que toma boa parte da dianteira, e as garras do leão, o mascote aqui, representadas do DRL, Daytime Running Light, e um belíssimo conjunto óptico em Full LED que ilumina muito bem. E você, Manolito, tem o quê? De fato, eu queria um farol de LED também, meu caro Vitão. As minhas lâmpadas aqui são halógenas, porém eu também tenho um DRL bem bacanudo aqui em LED. E ele junta com essa parte aqui que forma a seta. Eu tenho também um farol de neblina que ajuda a abrir um pouco mais a visão e eu tenho um design mais facetado, tá vendo? Ele faz aqui uma curva, parece que ele foi esculpido com formas que unem o arredondado com linhas mais retas. Também tenho vincos bem proeminentes aqui no capô que fazem uma chegada nesse H da Hyundai que é bem bacana, tridimensional, ele é bastante imponente, eu gosto disso. E nós temos aqui grade no Black Piano, que é característica das versões top de linha do HB20, tanto na parte aqui de baixo quanto na parte de cima. E esse sol que abriu, de fato, tá dando um tapa na cara da sociedade, porque tá brilhando como uma safira, é o azul safira aqui, que é muito, mas muito bonito. O HB20, na minha opinião, tem um design mais austero, acho que vai agradar mais pessoas do que o Peugeot, que tem umas coisinhas meio polêmicas de design, né, Vitão? Tipo essa sua roda aí. De fato é um design polêmico, mas ainda assim ousado e arrojado. O center cap aqui é uma peça muito bonita com o símbolo da Peugeot e essas partes pretas são num plástico e você tem aqui um prata. De fato é um desenho que divide opiniões nessas rodas Aro 17 nos pneus Goodyear Eagle Touring 205/45. E você aí, Manolito, o que você tem de roda aí? A Hyundai manda aqui o HB20 com pneus Michelin, meu caro Vitão, é o Primacy 4, um pneu que eu gosto bastante, já tive em vários carros, quem me conhece aqui no canal sabe que eu gosto muito da marca pela excelência que eles fazem aqui, certo? Ele é 195/55/16, ou seja, eu tenho uma altura aqui maior, que vai proporcionar muito mais conforto do que esses seus pneus aí de perfil mais baixo, certo? Aqui você anda tranquilo na buraqueira da cidade. E a minha roda, ela tem um design mais austero, muito bom aqui, ela tem várias linhas facetadas, tem um cinza escuro aqui e um diamantado na ponta. Coisa interessante é que todas essas linhas mais facetadas da roda combinam com as linhas facetadas da lateral do nosso HB20, que nasce aqui, ó, na parte do conjunto óptico e ele vem puxando aqui e fazendo uma lateral bem vincada, também com essa linha de baixo bem vincada aqui, ó, que cria esse design aqui que dá o highlight aqui, tá vendo essa diferença muito bonita de iluminação. As minhas maçanetas são cromadas, afinal a minha versão aqui, ela tá preocupada com o luxo, com o conforto. Os retrovisores têm repetidores de seta e se você vier comigo aqui para a parte de trás, o DLO, né, que é o Daylight Open, a gente já falou um pouco disso aqui no canal, que é essa abertura de janelas, vem fechando aqui e forma como se fosse uma gravatona aqui, tá vendo? É bem legal essa peça que une os vidros aqui laterais com o vidro traseiro, tá vendo? E de novo aqui um músculo maior que ressalta essa minha cor azul muito bonitona, fechando aqui na parte das lanternas aqui lateral, que deixa o design do HB20 desta geração muito acertado, muito fluido, diferente da segunda geração que foi bem polêmica ali, certo? E como é que é o design da sua lateral aí, Vitônicos? É muito esportivo? Olha, Manolito, eu acho o design do meu 208 mais bonito,
você tem aqui, ó, caixas de roda no acabamento Black Piano e vindo aqui para a lateral, aquele vinco do capô, vem nessa parte do retrovisor, eu tenho repetidor lateral, ele está na cor preta, e aí eu tenho esse vinco aqui bem marcante, essa cava, onde você tem as duas maçanetas também com design muito bonito, e aí nessa outra parte você tem mais uma cava na linha de saia, se unindo ali com o spoiler inferior na parte lateral, fica muito chique, novamente, caixa de roda traseira também no Black Piano, tem o detalhe aqui, ó, no rebaixo, até parece uma chinelada, escrito GT no preto fosco, nesse hatchback de 4,5 metros de comprimento, 2,53 metros de entre-eixos, detalhe, é o mesmo entre-eixos que você tem aí, Manolito. Ele tem 1,45 m de altura e 1,73 m de largura. O que você tem de dimensões aí? Vitônicos, a sua capacidade de reter informações técnicas me assombra, mas vou fazer aqui fatores comparativos. Temos carros com medidas bem parelhas. Eu tenho aqui um veículo com o mesmo entre-eixos, assim como ele já falou, nós temos um carro 4 centímetros mais curto, 1 centímetro mais estreito, ou seja, medidas que têm poucas diferenças. Porém, eu tenho 2 centímetros a mais na altura aqui no HB20. Talvez isso tenha alguma influência para quem vai lá dentro, certo? Mas bora falar um pouquinho do design da minha traseira para a gente fechar a composição do HB20. Ele ganhou o olho do ciclope, a gente costuma falar brincando aqui, que é essa lanterna que vai de fora a fora e ressalta o tamanho horizontal do carro. Aí faz o HB20 parecer até mais largo do que propriamente dito ele é. Aqui a gente tem uns elementos verticais que é bem bonito ficar dentro da lanterna e o que acende é essa porção aqui, tá vendo? Formando um design bem legal que invade aqui a tampa e à noite cria uma identidade visual do HB20, que tem aqui o seu badge com o nome do produto, e Hyundai Brasil. Para quem não sabe, o HB20 foi desenvolvido para o nosso mercado, muito provavelmente por isso ele atende tão bem o consumidor brasileiro. Aqui nós temos o Hyundai num badge bem clássico, tridimensional num cromado, e o TGDI com T vermelho fazendo referência àquele motor capa que eu já mostrei para vocês lá na frente. Temos sensores de estacionamento traseiro, um olho de gato aqui e aquela polêmica seta que já deu o que falar na internet. Um acabamentinho aqui, ó, que lembra aquele lá da frente, de muito bom gosto, certo? E uma traseira que, na minha opinião, ficou icônica e consertou aquela da segunda geração que muita gente não gostou. E aí, Vitão? Lembrando que os dois têm a mesma receita de suspensão, independente McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, e também a mesma receita de freios, discos ventilados na dianteira e a tambor na traseira, e eu meio centímetro mais alto aqui com 16,5 centímetros de altura livre do solo. E agora eu vou falar da minha traseira, que é bem mais bonita do que a que você tem aí, Manolito. Eu tenho aqui lanternas em LED nessa parte superior, onde você tem as garras do leão de forma horizontal. A seta é em LED e está acima da sua. E nessa toda a volumetria envolvente, onde você tem esse vinco do para-choque subindo e elevando aqui a traseira, e essa peça Black Piano aqui, escrito Peugeot no badgezinho preto fosco. E outro detalhe muito bonito, ó, esse aerofólio na cor preta que ficou muito chique. Exato. E você tem aqui badgezinho também preto fosco 208 e ali da outra parte o badgezinho Turbo 200. Essa parte inferior do para-choque eu tenho os sensores de estacionamento, ele é num plástico de cor preta fosca, tem o olho de gato e uma ponteira mais do que sincera e ó, câmera de ré. Abrindo o porta-malas, que tem 265 litros de capacidade, um acabamento de carpete tanto nas suas laterais quanto no forro, que tem um tampão rígido e abriga o Step 12580 Aro 15. Quantos litros? Tá bom. Tenho que dizer que são 35 litros de diferença para mais, meu caro Vitônicos. Aqui eu tenho 300 litros. É sim uma diferença significativa. Aqui também tem plástico, tudo forradinho, bonitinho, para não fazer barulho.
Tem o babuíno ali, ó, que fica com um fecho de contato para não ficar rolando igual chiclete em boca de banguela. E eu tenho um step exatamente do mesmo tamanho que o do Vitão. Ele é 125/80 aro 15, ou seja, isso não muda absolutamente nada, certo? E você tá aí se gabando que você tinha câmera de ré, eu também tenho câmera de ré. Agora eu te desafio a entrar no banco de trás do seu carro. É, de fato você tem uma parte estrutural aqui da coluna que também aperta um pouco a entrada de minha pessoa. Para quem não sabe, eu tenho 1,79 m de altura e não tem espaço nenhum para esse banco dianteiro que está regulado para o meu eu lírico. Eu tenho 2 a 3 dedos de distância para o teto, uma boa inclinação de assento e de encosto. Os apoios de cabeça têm a regulagem de altura. O acabamento é muito bom nos bancos, onde eu tenho couro sintético na maior parte, com tecido, e aqui um pesponto verde-limão, essa cor exclusiva da linha GT. A porta tem o acabamento todo em plástico rígido, mas ainda assim ótimo arremate. Eu tenho uma luzinha de leitura nessa parte do teto, um túnel central relativamente médio. E como os carros do segmento, também não tenho nem saída de ar-condicionado e nem portinha USB aqui. Estou apertado. Vamos às diferenças, meu caro Vitor. Tenho aqui um couro na parte do apoio de braço, ou seja, o lugar que tem mais contato e que normalmente até pode sujar mais. É mais fácil de limpar e mais confortável porque é macio. Bom, eu tenho 1,73 m. Me sobram 2 dedos aqui do banco da frente, tá? E aqui na cabeça, sim, sobra um palmo semi-aberto, é bem arejado aqui. É de fato bastante diferente ali do 208 do Vitão, tá? Eu não tenho canguru aqui para absolutamente nada, mas eu tenho aqui um porta-gibi para você colocar alguma coisa ou um CD do K-pop, tá? A gente tem um painel central mais alto do que lá, né? Ele vem até aqui nesse encosto de braço de quem tá lá na frente e eu tenho uma USB do tipo C aqui, prático para quem tá aqui atrás carregar o celular e tudo mais. O túnel central, ele não é muito alto, ele tem ali uns 4 dedos, eu acho até que ele é bem parecido com o do Vitão. Isso aqui não vai ser algo que vai ser tão diferente. E os bancos também são em couro, com a parte aqui do miolo, onde você senta ou você encosta as suas costas, com perfuradinhos aqui para dar um conforto. É um couro grosso aqui que realmente parece que vai durar. Eu tenho alças PQPs e eu tenho um ganchinho aqui para pendurar uma sacola de fruta do Conde. Mas calma, eu vou mostrar para vocês aqui na frente do meu HB20 o que tem de legal. Chave do HB20 na mão, senhoras e senhores. Ela é uma chave que parece um corinho marrom assim. Ela é bem bonita, bem elegante. E se a gente virar aqui, a gente tem botão para fechar o carro, abrir o porta-malas e ligar o carro à distância, tá? É uma chave presencial. Você clica ali na porta para abrir e para fechar o carro e você dirige aqui com ela no bolso ou aqui no console, certo? E para dar partida, pôs o pé no freio e ligou aqui. Ele faz um barulhinho bonitinho, ele te dá umas boas-vindas no seu HB20, tá bom? E quem está aqui, senhoras e senhores, é a Lambi Lambi, a inexorável e inigualável câmera do Alma Automotiva, que todo mundo copiou, que todo mundo já conhece. Inclusive, se você quer ver outros conteúdos, segue a gente no TikTok e no Instagram. Lá tem conteúdos mais curtos, inclusive já tem desse carro aqui para você conhecer aí um compilado das coisas legais que ele tem. Mas bora falar um pouquinho do que a gente tem aqui nesse interior, certo? Primeiro temos aqui ó, o Francis Coppola, que é um dos melhores cinegrafistas do Brasil, que nos aguenta. E nós temos uma boa continuidade aqui ó, dessa porta, quando fechada, com esse painel, que é num plástico rígido, tá bom? Aqui tem uma barrinha prateada bem bonitinha e aqui também, de novo, o plástico rígido. O porta-luvas tem um bom tamanho, tá? Cabe bastante bugiganga aqui. E a gente chega aqui na central multimídia, que é uma central multimídia bem direta, tem um fundo preto, alguns detalhes aqui em azul, mas ela é fácil de mexer e bem responsiva. Uma coisa que eu gosto bastante é que ela é fosca, tá vendo? Então ela não fica dando reflexo, tá? Eu acho ela até mais elegante e marca menos com o dedo. Quando é um vidro aqui brilhante, fica aquele monte de dedo, dá uma impressão de sujeira. Tem Android Auto e Apple CarPlay e tem um diferencial da Hyundai que é o Blue Link, tá? Que é um sistema de conexão do carro que você consegue monitorar uma série de coisas e você pode inclusive deixar conectado aí com o seu celular. O som do HB20 é ok, tá dentro do padrão aí que a gente tem aqui nessa categoria.
Tem botões físicos de volume e aqui da parte de trocar de música, que eu acho bem legal. Tem aqui alguns outros botões físicos do rádio e uma tecla de atalho para você configurar do jeito que você preferir, tá bom? Fechamento e abertura das portas, setinha e 2 saídas de ar. Nós temos um ar-condicionado digital que eu gosto por um motivo em específico. Você tem 3 modos de automático, ou seja, mais, menos ou muito vento. Eu não gosto muito de vento, então eu acabo usando sempre aqui. Tem uma zona de configuração, tá legal? Aqui tem alguns outros botões, como o fechamento aqui das saídas de ar, tem aqui a parte do desembaçador traseiro, mudar aqui as posições e aqui você pode desligar o ar-condicionado. O carregador por indução ele fica meio escondidinho aqui e ele não é lá muito grande, tá? Por exemplo, meu celular é um celular bem grandão, né, que a gente usa para trabalhar, ó. Ele cabe e fica um pedacinho para fora. Isso me incomoda um pouco, mas tem aqui um botãozinho ali para mostrar quando está ligado e desligado. Tomadinha 12 volts para você ligar aqui, ó, por exemplo, um secador de cabelo, que eu não faria nada com ele porque eu não tenho cabelo. Aqui tem o USB do tipo A e o USB do tipo C, porta bugiganga, e aqui nós temos o cambinho da Hyundai, bem legal, direto, que você coloca para o lado e você pode colocar o menos para trás e o mais para frente. Prefiro quando é ao contrário. Aqui você tem 2 porta-copos, tá? Freio de mão convencional e um lugar para você guardar bugiganga e obviamente tem um monte de bugiganga guardada, tá bom? Nós temos aqui um volante que tem um tamanho bem bacana, tá? Ele não é tão grande, não é tão pequeno, com aqui a parte que você controla o piloto automático, que não é adaptativo, mas tem a manutenção de faixa aqui para você colocar, beleza? Aqui você tem a parte dos controles do rádio, os modos, também um botão de atalho que pode ser bem útil para você no seu dia a dia. Aqui tem pedal shift, tá? Dos 2 lados. Acionamento dos limpadores, que tem aquele temporizador bem legal da Hyundai e do limpador traseiro, beleza? E aqui acionamento dos faróis, que tem acionamento automático e para você ligar o farol de neblina. E ó, para frente aqui, ó, eu tenho farol alto automático, ó, tá vendo? Foca aí, câmera, para ajudar a gente, tá vendo? Isso é um diferencial bem bacana aqui do HB20. E o painel, ele é digital, com essa parte do meio aqui, né, que tem uma resolução melhor, você pode configurar ali algumas coisas e colocar aqui a parte de consumo, tá vendo? Eu vou trocar aqui as páginas, ó. Consumo, a parte de luzes do painel, portas, conveniências, fazer algumas configurações. E aqui o contagiros é digital junto com a velocidade digital. E essa grafia, ó, quando eu acelero, ó, tá vendo? Ele vai criando ali uma profundidade no painel para você ter uma interação, beleza? Outra coisa legal da gente falar é que aqui a gente tem um botão de fácil regulagem da altura do farol, desligar start-stop, desligar controle de tração, beleza? Todos os vidros são One Touch e tudo tem lampadinha aqui, muito bom. Você tem rebatimento dos retrovisores que tem assistente de ponto cego. São retrovisores bem esticados para os lados e causam um ângulo de visão bem bacana. O teto é todo clarinho e aqui eu tenho um espelho grande, ó, para eu conseguir arrumar a minha careca, certo? Nós temos retrovisor comum, não é eletrocrômico, olha o Vitão lá atrás, ó, dá um tchauzinho. Botão do Blue Link e botão aqui do SOS. Lâmpadas aqui dentro são todas halógenas, as lâmpadas de leitura. Enfim, o HB20 tem um interior bastante competente que me agrada, tá? Porém, eu sei que o Vitão tem um interior bem diferentão lá, voltado para uma pegada mais esportiva e com acabamentos bem interessantes. Conta pra gente aí, Vitão. Chave do 208, que tem um design muito bonito aqui, e tem o detalhe com os botões para abertura, fechamento e abertura do porta-malas. Posso deixar no bolso, aqui no console, pisei no freio, botão Start Engine, está ligado o nosso T200 e, para quem já é assíduo do canal, sabe que temos a Lambi Lambi, que é a nossa inexorável mascote, e ali, grande Emerson Barros. Bom, temos uma transição de superfície da porta para o painel, que é muito interessante, e ali o Twitter. O acabamento em plástico rígido aqui nessa parte superior, que é diferente dessa intermediária, que lembra uma fibra de carbono, filete cromado e black piano aqui, e a abertura do porta-luvas, que tem um outro rebaixo também para você colocar mais objetos, tem até iluminação. E vindo para cá temos uma multimídia horizontal, lembrando que o Manolito tem lá uma Blue Nave de 8 polegadas e aqui é 10,3, tá? Essa Uconnect tem um detalhe aqui no Black Piano, na parte superior e inferior, em dias de sol,
acaba incomodando um pouco. Mas ainda assim é uma multimídia muito intuitiva, onde eu tenho acesso a diversas configurações. E ela tem os comandos também do ar-condicionado, tem as saídas aqui abaixo, eu tenho também um acabamento em Black Piano aqui, e nesses botões eu tenho para fechamento da entrada de ar, aqui acesso direto para os comandos do ar-condicionado, que é digital de uma zona, tá? Eu tenho aqui o triângulo de emergência para travamento das portas e desembaçamento do vidro traseiro. Essa portinhola Black Piano aqui dá acesso ao carregador de celular por indução, que ainda assim não esquenta tanto. Você pode apoiar também o celular aqui nessa base, ó, e fechar a porta para proteger ele ali. E tem portas USB tipo A e tipo C. Eu tenho aqui também uma base de um apoio, né, para você colocar algum objeto, e aqui o indicativo, tá, do comando do câmbio, que tem a alavanca com um desenho muito bonito, inclusive, mais facetado, tem um acabamento aqui emborrachado, tem o detalhe do pesponto verde-limão, tem aqui um acabamento num prata mais acetinado, a alavanca do freio de mão, e aqui, ó, eu tenho a tomadinha 12 volts e 2 porta-copos. O Manolito tem lá um descansa-braço maior com porta-objetos, aqui é só o apoio para o cotovelo. E tem um volante multifuncional muito bacana, tá? Que ele é piquititico, né, na verdade. E aí eu tenho escrito GT aqui nessa base com Black Piano, ó, tem o pesponto verde-limão, tá? Eu tenho diversos comandos nele, e uma coisa que ele não tem pedal shifts. O Manolito tem lá no HB20, e detalhe, aqui é um GT. Aqui eu tenho a chave de seta, e aqui esse picolé, como o Manolito fala, é do piloto automático, tá? E eu tenho essa outra chave aqui, que é o famoso mais chuva, menos chuva. E aqui um painel, tá? Que é o iCockpit 3D. Ele projeta aqui a visão, você tem uma visão tridimensional das informações, tá? Você tem diversas configurações dele, o que é muito importante. Você consegue, inclusive, personalizar isso, tá? O iCockpit 3D é de fato muito funcional e ele tem um design muito exclusivo, tá? E aí você vindo para cá, tá escondidinho, ó, o botão Sport e o assistente de faixa. Então nessa parte aqui. Bom, o acabamento das portas na parte dianteira tem aquele detalhe, né, que lembra a fibra de carbono. E esse apoio de braço todo aqui, ó, ele é um couro sintético com aquele pesponto verde-limão, os botões dos vidros elétricos, e para ajuste aqui do retrovisor, que tem um tamanho bom, ele amplia bem o campo de visão, tá? Lembrando aqui, ó, o Twitter na coluna A tem um desenho, inclusive, muito bonito. E vindo para essa parte superior, ó, eu tenho acesso ao espelhinho. Olha lá o Manolito, ó, curioso que só, né? Gansito, eu tenho o mesmo aqui também, tá? E eu tenho uma luz halógena de leitura aqui nessa peça superior do teto, tá bom? E eu tenho um retrovisor, tá? Que ele tem o ajuste manual, mas eu vou falar que eu tenho uma coisa que o Manolito não tem. Teto panorâmico, senhoras e senhores. Então, eu vou convidar ele para queimar a careca dele para dar uma volta aqui comigo. Passei protetor solar, Vitão. Passou o protetor? De fato você tem um teto panorâmico bem legal aqui que lá não tem. Isso daí é muito bacana, torna a ambientação aqui do 208 mais envolvente também porque ele é um carro, né? Ele é um hatchback mais apertado por conta do seu acabamento, ele envolve mais o motorista, o passageiro. Eu até diria que ele é um hatchback 2+2 em termos de tamanho, de packaging, mas tem uma coisa que ele ganha muito. Esse volante, no formato dele, e tem um ótimo ajuste, né, na coluna de direção, tanto de profundidade quanto de altura, você deixa a ergonomia topzera, sem contar com esse cockpit. Você sabe que isso é uma coisa que é ou ame ou odeia. Eu já vi gente falar que não gosta desse iCockpit por ele ser acima do volante. Você não pode tentar dirigir vendo o painel por dentro. Você tem que ver ele por cima do volante. Eu acho animal. Eu acho também. Muito da hora, cara. Mesmo porque, ó, você tem 3 dedos de distância do miolo aqui, que é bem baixo, e ele te obriga a realmente você jogar para lá e não ver aqui, né? Sim. Bom, regulagem de cinto eu não tenho, Vitão. E você? Eu também não tenho a regulagem de altura. Isso poderia ser uma coisa que ajudaria a afilar a ergonomia, afinal,
Existem motoristas ali desde 1,30 m, 1,40 m, até motoristas com mais de 2 metros de altura, né? Mas ainda assim é um hatch com aquela posição mesmo tradicional, onde você está mais baixo em relação, você está mais próximo do assoalho do carro, e toda essa construção dá toda essa percepção, né? Aqui no GT, topo de linha, o iCockpit ele é o 3D, onde de fato a tela faz a projeção e você vê essas informações mais saltadas em um ótimo contraste. É legal porque você consegue aqui com os comandos no volante configurar e personalizar, né, as informações que você quer nele. A única coisa que realmente sinto falta, repetindo aqui, cara, ele é um GT e não tem pedal shift no volante. E outra, o volante desse carro ele é pequenininho, o carro é envolvente, né? Parece que você vestiu ele é realmente como se fosse um hot hatch, né? E aí você tem ali aquela posição no volante e, pô, se tivesse o pedal shift seria tão legal porque você estaria com ele na mão ali, né? Eu realmente acho um pecado que não tem aqui nesse carro, principalmente numa linha GT, tá? E, Vitão, essa coisa que você sente ele mais recheado aqui tá muito inerente à forma de você dirigir, né? Você tem uns retrovisores bem certinhos, né, pro tamanho do carro. E o Vitão tá dando uma aceleradinha aqui, ó, na nossa estradinha de testes. E eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento desses dois carros em paralelo, tá? Eu tenho 206 km por hora de velocidade máxima. Eu já vou te falar que é 16 a mais que o seu, que lá é só 190. Mas, poxa, aqui um GT é um viés já um pouco diferente do seu, vai. Eu tenho um 0 a 100 na casa de 10,7 e você 8,9. É bom. Você baixar do 10 e tá ali no 8 alto, realmente é bem legal. O 10,7 fica um carro mais civil de andar e tudo mais. E a velocidade máxima acaba também acontecendo, né? Afinal, esse câmbio aqui da Stellantis, ele trabalha de uma forma interessante para velocidades mais altas, né? Sim. Bem bacana. De fato, aqui você tem um viés com uma tocada mais legal. Você tem um carro muito gostoso de curva, né? Quem quiser ver, tem a análise completa desse carro no canal, né? Não, ele assim, o volante muito responsivo, ele tem a conexão direta com você. Você tem esse feeling muito mais... Você tem uma conversa mais direta com o carro. Sim, que eu acho bem legal, tá? A única coisa aqui que eu acho que vai te incomodar, dependendo dos percursos que você faz, é realmente os pneus caem bem secos na buraqueira, entendeu? Bate seco. Bate bem sequinho ali, porque o pneu tem um perfil baixo, então 45, é aquele clac, né? entendeu? É bem baixo, então se você pega muita cidade com rua ruim, talvez isso vai te incomodar e até mesmo você pode ter ali aquele pneuzinho que tá furadinho, uma rodinha amassadinha, tá? Porque é um carro com visualzinho esportivo e uma tocada bem esperta. Certo, meu caro Vitônicos? Certo, mas agora eu quero vou me convidar para dar a volta no seu HB20. Entendi. Então o senhor tá se convidando. Tô me convidando. Então tá bom, vamos pra lá. Convite tá aceito? Convite aceito, bora lá. Então, beleza. Agora tô dando a volta aqui. Exatamente, Vitão. Vamos andar de HB20, que eu vou falar algumas coisas interessantes aqui. A posição de dirigir dele é diferente lá do Peugeot 208, né? Você tem um volante mais tradicional, embora ele não é tão grande, tá? Eu acho que o volante da Hyundai nesse carro aqui tem uma pegadinha intermediária ali, não é aquela bermuda gigante que fica parecendo que você está dirigindo uma escuna. É verdade, ele tem uma tocadinha gostosa, ó. Ele tem uma tocadinha que tem um feeling gostoso ao volante. Eu gosto muito dos retrovisores do HB20, eles são puxados, tá vendo? E aí você tem um ângulo de visão bem aberto, eu consigo enxergar duas faixas para lá, uma faixa para lá, ou seja, você tem um ângulo bacana, né? Acho que isso reduz bastante seu ponto cego. Também Total. tem o assistente ponto cego que eu comentei, né? A gente tem regulagem de altura do cinto do motorista, tá? Eu tenho aqui também, ó. Do Exatamente. passageiro. Isso é uma coisa que lá no 208 não tem. E vou notar uma coisa que eu acho interessante. O quê, então? Você ter o cluster com topetinho, que dá aqui, profundidade, né? Uma coisa que é legal. E uma outra coisa que eu notar, aqui você tem materiais que não dão brilho. Então, num dia de sol, não vai te ofuscar. O que a gente quer dizer? Lá no 208, como você tem várias peças de acabamento no Black Piano, o sol, às vezes, quando incide, cara, ele vai no seu olho, assim, atrapalha a visão. Isso não é legal. Por experiência própria, eu falo. E, Vitão, eu particularmente gosto do pedal shift, ó. Aqui nós estamos numa descida, ó. Eu consigo vir aqui, colocar uma segunda, ó, ele sobe o giro do carro, eu economizo um freio, tá? Muitas pessoas dirigem desligando o cérebro, né? Põe no drive aqui e esquece. Eu gosto de comandar o carro. Então, pra mim, o pedal shift é gostoso para esse tipo de situação. E a gente tá passando por uma parte aqui da entrada da estrada que tem muito buraco, tá? E estar lá no 208 e estar aqui no HB20 é nítida a diferença. Olha como
o tamanho dos pneus, o sistema de suspensão, até mesmo o composto de borracha que a gente tem, deixa muito mais confortável o rodar aqui, tá? Deixa. São viés diferentes. A gente passou o mesmo trecho com o 208, você percebe às vezes se é cara ou coroa a moeda. Exato. Maneira de dizer. A brincadeira, mas é isso, aqui é muito mais macio. Aqui, olha. E com pneus muito bons, sem perder a estabilidade. Os dois carros têm dinâmicas gostosas. Óbvio que lá tem uma tocada mais esportiva, acho que ele faz um pouco mais de curva, até por todo o setup que está lá. Aqui você tem um carro mais voltado pro conforto. É nítido isso, mas eu acho que um pacote equilibrado aqui é bem interessante. E Vitão falou aqui, ó, a gente tem menos motor, mas quando precisa não falta, tá? Ele anda bem, ó. Ele vai lá, tem um comportamento diferente, né? Você sente as trocas de marcha, né? É mais clássico, né? Do que aquele carro lá. O CVT você não vai perceber isso, né? Ele vai ficar, vamos dizer, em relação a esse, é um pouco perdido. O simulado dele dá uma impressão, mas não tem essa coisa mecânica que aqui tem. Um tranquinho de troca, né? Quem já dirige há mais tempo percebe. E a gozada, né? Aí, quando você acelera aqui, parece que você tem mais controle, é mais esportivo do que lá, mesmo lá andando mais, né? A percepção do carro tem essas dualidades muito doidas. E Vitão, vamos falar de consumo, né? Porque aí sim, aqui a gente tem um carro mais econômico, com uma certa significância. Certo. Primeira coisa, tanque de combustível da HB20, 50 litros, ganha em 3, porque lá no 47, tá? Níveis de consumo em perímetro urbano, tá? Aqui no HB20 eu tenho 9,2 no etanol e você, Manolito, chega a 13,2 na gasolina. Enquanto lá eu tenho 8,3 no etanol, e ele tá no etanol, ele tá bebendo bem, e ele bate uns 12 no máximo ali na gasolina. No rodoviário aqui você vai fazer de 10,2 no etanol até uns 14,7, tá, na gasolina. E eu vou fazer de 9,7 a 13,7. Então são níveis abaixo no meu, tanto rodoviário quanto urbano. Sim. Tá? Só um comentário, Vitão, antes de você falar de autonomia, eu viajei com esse carro, a gente falou isso tudo lá no vídeo. Você pegou a estrada, fato? Eu peguei a estrada, aliás, tem mais de 700 vídeos no canal para vocês assistirem, tá? Vídeo curto, shorts. E, Vitão, eu viajei e esse carro chegou a fazer 11,5. Ele variou entre 10,8 e 11,5 na estrada com etanol, tá? Ou seja, ele ainda é um pouquinho mais econômico até mais do que a ficha técnica declara, tá? E você, a autonomia urbana chega a quase 600 km, tá? E o rodoviário você vai bater ali em 663, enquanto eu vou bater em 644, 20 a menos na autonomia rodoviária, né? Tabelando os máximos ali em gasolina. E urbana também, menos, tá? 564. Mas a diferença de autonomia não é tão grande assim, tá? Sim. Eu acho que, de fato, 3 litros a menos é condizente. Mas você ganha em câmera de ré. Aquela câmera de ré tem uma resolução pior, né? Essa aqui tem uma resolução mais legalzinha. Tem uma outra coisa, a posição da câmera. Ela tá muito virada lá, né? Enquanto aqui a seta e a ré tá baixa, lá tá alta. Aqui a câmera de ré tá alta e lá é na placa, embaixo. E mesmo na 180 ela faceta em 3 ângulos. E aí você tem aquela visão meio Minecraft, fica tudo assim. Aqui você tem uma visão bacana, isso é interessante. Legal pra caramba. De novo, estou usando o pedal shifts. Para fechar uma conclusão, Vitão, sobre a forma de dirigir, para mim o HB20 ele se resume em conforto e agradável, tá? Equilíbrio. Equilíbrio, conforto e agradável. O 208 ele se resume em esportividade, tá? Agilidade e firmeza, vamos dizer assim. Você tem uma conexão com, apesar do CVT, você tem uma conexão maior assim com o carro e de verdade faltava um pedal shift no volante. Sim. Ia mudar um pouco o jogo ali. Exatamente. E aqui no HB20 você tem uma direção mais equilibrada, mais austera, tá? Bom, bora lá pra fora porque ainda tem algumas coisinhas para colocar no balaio desse comparativo. Pra agora. Calma aí, Manolito. Antes de mais nada, eu vou dizer que, em relação a peso, tenho 47 quilos a mais aqui, 1.157, e você aí, 1.110. Porém, mesmo assim, a minha relação peso-potência é melhor do que a sua. Aqui são 8,9 quilos por cavalo, e aí, um pouco a mais, 9,25 quilos por cavalo. São bem parelhas, apesar de ser um pouquinho mais pesadinho. Vitão,
Mas dinâmica não é tudo. A gente tem falado que pesa no seu bolso. As 3 primeiras revisões do HB20 totalizam quase R$ 2.000, enquanto as 3 primeiras revisões do 208 totalizam quase R$ 2.300. Na minha opinião, não é um número assim tão relevante os R$ 300 aí nos primeiros 3 anos. Se você dividir, é só tomar uma coca a menos aí no almoço e tá tudo certo. Mas um número relevante é sim da garantia. Afinal, a Hyundai sempre teve isso pautada como suas fortalezas, entregando 5 anos de garantia em todos os seus carros, inclusive aqui nesse HB20 azulzinho, que é bem novinho, que a gente pegou para testar. Enquanto o Peugeot do Vitão tem 3 anos de garantia. Isso pode ser o peso para algumas pessoas, mesmo sabendo que tem uma rede bem boa ali e que tem a Stellantis por trás daquele projeto que é extremamente confiável. Agora, contra números não há argumentos. Conta aí, Vitão, como são as vendas? Em números de emplacamentos, de acordo com a FenaBrave, temos algumas diferenças. Em 2023 foram emplacados um total de mais de 88 mil unidades do HB20. E aqui, mais de 28 mil, cerca de 60 mil na diferença. E em 2024, ali com mais de 97 mil unidades emplacadas, e aqui pouco mais de 17 mil, uma diferença ali também na casa de 80 mil unidades na diferença. E esse ano, em 2025 até o mês de junho, ali foram mais de 36.700 unidades, contra 4.202 unidades aqui do Peugeot. Mas todo carro tem o seu dono. Concordo com você, Vitão. Inclusive, na minha opinião, são os 2 melhores players do mercado nessa categoria de hatches compactos. São os 2 carros que você deveria considerar colocar na sua garagem, certo? Agora, se você quer considerar fazer uma parceria com a Alma Automotiva, colocar sua marca aqui para todo mundo ver, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br para a gente bater um papo e chegar num ponto onde todo mundo sorri de orelha a orelha. E, concluindo, lá em casa, por exemplo, tem 2 motoristas, eu e a minha esposa. Eu acho que a gente podia ter os 2 carros, porque é difícil a escolha. Os 2 carros são muito bons, entendeu? Cada um com alguns predicados mais puxados para um lado, o outro para o outro, mas são 2 carros que eu teria na garagem facilmente. Esse aqui para andar todo dia, para pegar uma estrada mais longa com a família e para ser bem econômico na cidade, e o Peugeot aqui para dar uma boa volta numa estradinha dos Romeiros, passear, ir almoçar ali no interior e fazer umas curvinhas mais aguçadas, Vitão. De fato, são muito interessantes os predicados deles, apesar de eu puxar a sardinha um pouquinho mais aqui para o GT na posição de dirigir, mas pensaria também nessa opção, porque o que ele entrega de espaço interno e de conforto, que é bem melhor, né, do que o espaço interno aqui traseiro, é um dos grandes fatores também de diferença. Pensando em tudo isso que você está dizendo, Lá vem você eu ia te pensar. falar que assim, a minha agenda dessa semana, eu vou ter várias reuniões, que eu vou precisar pegar a estrada. Sei. E aí eu descobri que você tem autonomia melhor. Sim, isso é fato. E aí eu vou precisar carregar umas coisas que eu preciso de um porta-malas um pouco maior. Se eu pegar mais trânsito aqui também, você vai ficar Então, mais que eu ia falar confortável. assim, por obséquio, Tá se bom. você Te presto. não Tá se aqui. importar, Tô aqui, né? você pode ir Então, com o por HB20 exemplo, essa aqui, ó, semana? essa chave é muito bonita também, ó. Entendi. Tá Né? bom. Não, eu E vou aí aproveitar. você vai lá, Vou almoçar no entendeu? interior pela estradinha, Vai lá, vou fazer se umas diverte. curvas. Você vai gastar mais também. Eu de vou, tudo combustível, bem. mas Vou comer um croissant vai ali comer um croissant. no interior de São Paulo. Eu vou escolher aqui na multimídia para ir num ótimo restaurante sul-coreano. Então vai lá, vai na loja de conveniência lá.